Olá, tudo bem? Como é que você vai? Hoje eu queria vir aqui gravar um vídeo para comentar sobre uma expressão que eu escuto bastante, que é o coração grande, né? Queria explicar um pouquinho, mas eu vou relacionar principalmente com a principal causa, que seria uma hipertensão arterial mal controlada, né? Então, você que é hipertenso, que não toma o seu remédio com regularidade, né, de horário, você pode acabar, né, ficando com o coração grande. Existem outras causas também, né, que causam um coração grande. Poderia também ser um infarto, né, porque aí morreria um pedaço do coração, né, e isso daí acabaria causando remodelamento, né, uma adequação, né, da bomba, e isso daí também poderia levar, né, com questão de muitos anos quer dizer, dependendo da área que morreu, poderia ser em poucos anos ou poderia ser em muitos anos. Mas eu queria falar principalmente para você que é hipertenso, né, e que tem aquele hábito de tomar medicação somente quando eu sinto algo, quando eu vejo que está descontrolado, né? Quando eu coloco meu aparelho ali, eu vejo que está acima de certo valor, eu vou lá e tomo meu remédio. Eu queria fazer uma reflexão aqui junto com vocês, né? Principalmente com esse público aí que eu falei, que é o pessoal que toma medicação de vez em quando, e falar que o coração ele é um músculo, né? Ele é um músculo, né? Ele tem condução elétrica também, né? Mas vamos pensar, né? Assim, vamos refletir. Se um certo músculo, né? Se o seu bíceps ele ele está programado, feito para suportar o peso do seu antebraço, se você colocar pulseiras pesadas aqui e usar aquilo durante muitos anos, possivelmente esse músculo aqui ele vai distender, né? Ele vai ser sobrecarregado ao ponto de que uma sobrecarga de longo prazo faria com que ele dilatasse, né? Claro que existem etapas. Primeiro ele hipertrofia, ele fica, né, um pouquinho mais forte, né? Mas depois, com o tempo, as fibras, né? Imagina, uma coisa que é para trabalhar com pressão X, né? Começa a trabalhar com pressão 2x, ou então fica, né, para essas pessoas que não tomam medicação, em algumas certas horas do dia, pode ser que a pressão ali dentro esteja muito alta e, né, isso daí, digamos que pequenos momentos, né, com uma sobrecarga de pressão ali dentro do músculo, né? Mas a longo prazo, né? Pequenos momentos a longo prazo pode ocasionar uma dilatação, né? E o coração ficar maior, né? E ele estando maior, as fibras perdem um pouco a força. Isso daí pode, né? Isso daí ocasiona desordens sistêmicas, vamos colocar assim, né? O rim, né, e algumas outras áreas. Se o coração está grande, ele não tem muita força, né, e o rim trabalha com uma pressão lá sempre ideal. Quando o coração fica grande, a pressão lá na artéria do rim é pequena, fica baixa, e o rim interpreta que a pessoa precisa de líquido e acaba absorvendo líquido, e aí dá aquele inchaço no tornozelo. Claro que isso daqui a gente está
falando de um ramo, né? Uma das causas, como eu falei, podem existir outras causas, né? Várias doenças cardíacas podem fazer com que o coração fique grande. Mas eu queria falar hoje principalmente para as pessoas que têm pressão e que não tomam o remédio. Você não tomando a medicação, possivelmente sua pressão vai subir em alguns momentos, e isso daí, num prazo de 10 a 20 anos, pode fazer com que as câmaras, né, do seu coração estejam um pouco maiores, e estando maiores, elas apresentem desordens, né? Fraquezas, vamos colocar assim, tá bom? Então, tome seu remédio, independente sua pressão, independente de você aferir a sua pressão, né? Você tem que, é como escovar o dente, é acordar e tomar, porque você não vai ter ali um aparelho 24 horas para saber como vai ficar a sua pressão, porque imagina, minha pressão está baixa e você não tomou o remédio. Você recebe uma ligação ruim, acontece algum fator estressante, você dá uma topada, você sente dor, e aí uma pressão dessa vai lá para cima. E aí depois você vai tomar a medicação. Às vezes a pressão vai subir, você nem vai sentir. Então tome a medicação regularmente para evitar o coração grande, né? Um coração insuficiente, né? Um coração que dilatou devido a anos de pressão arterial não controlada. Tá bom? Vamos corrigir os fatores de risco, praticar exercício físico, comer um pouquinho melhor, principalmente perder peso quem tiver obesidade. Tomar as medicações com regularidade para não ter variações de pressão, porque essas pequenas variações a longo prazo, né, elas podem ser bastante deletérias, né? Vamos lembrar que é fibra muscular, e que uma fibra muscular sobrecarregada durante o ano, ela pode ficar irreversivelmente um pouco maior. Tá bom, pessoal? Tome seu remédio da pressão, hein? Um abraço, fique com Deus.